Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Produtor e professor Valdemar Jorge, ou simplesmente Dema, como é conhecido, é formado na ECA USP, onde, depois de concluir o curso numa das primeiras turmas, passou a trabalhar na instituição como professor. Por muitos anos, trabalhou na TV Cultura, fazendo musicais, teleteatros, programas jornalísticos e infantis. Deu aula também na Unip e Oswaldo Cruz. Foi ainda fotógrafo, criou 3 filhos, escreveu um livro sobre a Inesita Barroso, além de artigos e crônicas. Há 15 anos trabalha na Noturna Filme e Vídeos, fazendo programas e documentários para outras emissoras e agência. Dema, querido Dema, chegue aí, dá cá um abraço, como dizia o Luiz, ou o Abu Janra, é a única coisa falsa nesse programa, dá cá um abraço, tudo bem? Como que tá? Aí, Pronto, que agora maravilha. eu não posso falhar nisso, né? Eu sou o cara de televisão aí dessa entrevista, que eu gostei muito de ouvir tanto a Márcia como o Luiz, né? Aprendi muito mais sobre o Abu Janra, né? E é legal ter essa visão que em muitas coisas bate muito com as coisas que eu pensava, sem pensar muito a respeito de quem era o Abu Janra e tal. Mas legal que você está fazendo esse programa, Bessa, unindo essa poesia com uma coisa tão importante que é saber um pouco mais do Abu Janra. Perfeito. Eu vou fazer algumas perguntas. Você, mais pegando aí o lado do Abu Janra, mais colega de trabalho, né? Mais do dia a dia, o contato, né? Essa coisa mais, o lado mais humano. Você que nos contou aí numa entrevista em off, enfim, várias coisas sobre o Abu, no sentido de como ele pensava, ele agia, enfim. Eu queria saber, uma curiosidade que eu fiquei, como que você conheceu o Abu? Como que foi? Foi na TV Cultura? Foi antes? Foi como processo que foi acontecendo? Como foi isso? Bom, então, a visão que eu posso dar para você é uma visão de um produtor de TV, né, que trabalhou com a Abu Janra, e não trabalhei em teatro, né, não tenho essa visão do teatro do Abu Janra como diretor de teatro. Mais de TV, né? Mais da TV. Eu fui trabalhar na TV Cultura e um dos primeiros programas que eu peguei era um programa ligado à poesia, porque era um programa com um poeta, um grande poeta que era dos anos 60, 70, que era o Mário Chami. E esse programa chamava Dimensão 2, e o Mário Chami, que também era amigo do Abu Janra, o Abu Janra convidou para fazer um programa, uma série. Na verdade, ele nem sabia quantos programas iam ser, e, na verdade, durou 20 programas, e ganhou vários prêmios com esse programa. Era um programa sem roteiro e sem script. Para mim, que vinha da faculdade, era uma coisa meio estranha, né, você trabalhar dessa forma. Mas era uma forma já anárquica de trabalhar do Abu Janra que eu fui pegando desde cara. Na verdade, a gente trabalhava fazendo uma seleção de imagens da TV Cultura, jogando no estúdio sem cenário, havia 4 monitores, né? E o Mário Chami estava lá, não sabia o que ia acontecer, não sabia que imagens ele iria ver, e, na verdade, e o Abu Janra do lado dele, empurrando ele para cá, para lá, e ele olhava as imagens e ficava surpreso, surpreendido com as imagens, e a partir daí ele começava a falar sobre o que ele estava vendo, e com a visão dele de poeta, interpretando, dando uma interpretação bem pessoal daquilo. Por exemplo, o Abu Janra pedia que não fossem imagens que tivessem relação fácil, sabe? Uma favela, um prédio de luxo, uma coisa rica, uma coisa pobre, uma coisa assim, uma coisa... Não, procurasse imagens que não tivessem uma relação fácil, né? Então, algumas coisas. Uma vez nós montamos uma série de gols, uma sequência de gols que havia lá na casa, só que nessa sequência a gente não mostrava a bola entrando no gol, não passando aquela linha, né, que agora tem até um radar para descobrir se foi gol ou não. E a locução do narrador também era: a bola vai avançando, vai dar... E não falava o gol. E isso, uma sequência de 10
gols que não acontecem. E aquilo lá chocava, né? E o Mário Chami começa a assistir, é provocado pelo Abujamra, e ele começa a falar, olha, é uma coisa que não acontece, é um coito interrompido, é um amor sem... é um ato sexual sem orgasmo, né? E ele começou, a partir daí, criar toda uma comparação que fazia com que o programa tivesse um charme de você pensar em coisas que você não pensava ou não fazia isso. Outra coisa que ele fez usando até o próprio futebol, estava vendo uma Copa do Mundo nessa época e lá a gente não tinha os direitos para transmitir a Copa. Então a gente colocou, como tinha um telão na Praça da Sé, nós fomos com uma câmera e pegamos o povo vendo o jogo. Só caras de pessoas, né, em plano geral, assistindo o jogo e sofrendo, né? As pessoas assistindo o jogo sofrem, ficam felizes, choram, gritam, né? Tem entusiasmo e tal. E a gente pegou essas imagens, colocou numa edição para o Mário Chami ver, só que não tinha áudio de lá. Tinha uma valsa tocando. E ele não sabia exatamente o que era aquilo. Né? Não tinha menção nenhuma a futebol. Começou a falar da reação humana, do homem, a mudança de emoção e não sei o que lá. Então, vocês imaginam que era assim. E o meu primeiro contato com a Abujamra foi nesse programa, a princípio, sem uma estrutura muito bem fixada, que foi ganhando com o fazer, né? E chegou a 20 programas e, no fim, foi premiado, era admirado entre as pessoas na própria emissora, nos próprios profissionais. Né? Esse é o meu contato com o Abujamra, de cara entrando na anarquia do Abujamra. Maravilha. Acho que foi o Hugo Giorgetti que disse, depois que o Abujamra morreu, que, enfim, uma época que, mesmo depois de ter dirigido o Abujamra várias vezes e trabalhado com ele vários anos, ele ainda não conhecia muita coisa sobre o Abujamra. Devido ao Abujamra ser aquela pessoa mais fechadona, aquele universo muito particular do Abujamra. Eu pergunto, Dema, como é que era trabalhar com ele? Existia aquela coisa, muitas pessoas tinham medo dele, era um frasista temível, né? Enfim, era um cara inopinado, inusitado. Como é que era? Era fácil trabalhar com ele? Não era? Tinha momentos melhores, momentos bons? Como é que era trabalhar com o Abujamra, cara? Olha, você precisava entender o Abujamra, né? Primeiro lugar. Primeiro passo. Eu acho que foi até falado pelo Luiz e pela Márcia, essa coisa do Abujamra, ele falava o que ele achava, o que vinha à cabeça dele, ele falava, ele nunca escondeu a opinião dele. Então, de repente, você está fazendo um programa e você edita uma coisa que não está bem, ele vai dizer, isso está uma merda, não saiu legal, vamos fazer de novo. Tal. Ele não tinha essa coisa de não vou falar com certo cuidado. Não, ele contava, ele te provocava mesmo. Porque, na verdade, ele queria fazer esse negócio, a reação, provocar a tua reação. Na hora que você percebe esse jeitão do Abujamra, e você entende, você começa a ver, não de uma forma... Ele não estava procurando fazer isso para acabar com você, ele estava procurando, na verdade, te ajudar e fazer crescer. E o Abujamra tinha essa coisa de falar com as pessoas o que ele pensava, então ele poderia falar para o... Nós estávamos numa mesa, num restaurante, ou estava perto do café, passava uma pessoa, ele falava, você aí que está aí sem fazer nada, tal, vai lá buscar um café para a gente, vai fazer tal coisa, e a pessoa não ficava magoada, porque ele sabia como fazer isso. Ele sabia falar as coisas para você sem nunca ofender e sem nunca magoar. Né? Porque, no fundo, eu acho que tem essa outra coisa do Abujamra, que ele era um cara, no fundo, muito doce, que se interessava pelas pessoas, e esse interesse era um interesse real. Né? Ele queria ver que as pessoas do lado dele também crescessem. E quando você percebia essa coisa no Abujamra, você olhava com outros olhos, não ia ter medo dele, né? Ia saber que com esse cara eu estou crescendo também, eu estou fazendo coisas legais. Então, essa coisa dele falar de um modo, às vezes, agressivo e tal, era a pessoa, a Abujamra, sempre, né? Sempre fazendo isso. Então,
você sabia que isso era com você, era com o presidente da emissora, era com quem tivesse, ele tratava todo mundo igual, né? E isso dava mais força a essa coisa dele. Interessante você falar isso. Eu não lembro agora do autor do depoimento do livro da Márcia, O Rigor e Caos, mas há um depoimento de um profissional, um ator, eu acho, que tinha acabado de perder o companheiro e o Abu Janra apareceu na casa dele, deu um abraço e sentou e não disse uma palavra. O Abu Janra ficou em silêncio o tempo todo, depois de um tempo levantou-se, deu um beijo nele e foi embora. Esse profissional, que eu não lembro o nome agora, disse que sentiu como se tivesse recebido uma injeção assim de vida, né? Então é bem isso. E tem o Doce Provocador, né? O documentário, enfim. Legal isso. Porque era isso, eu via muito isso, eu via uma figura muito forte, muito inquieta, que extravasava mesmo, mas eu via essa doçura também. Né? Precisava furar aquela capa, né? Aquela casca para chegar até essa doçura. Precisava, é o que você falou, precisava entender o Abu Janra. Agora eu queria perguntar uma coisa. O ensinamento que você teve do Abu Janra que você guarda, ou não teve, que você guarda até hoje, uma coisa que o Abu Janra, não precisa ser um ensinamento, algo que ele disse que você de repente recorda. Eu acho que a coisa básica quando você trabalha com a Abu Janra é não ficar satisfeito com o que você está fazendo. Né? Boa. Simplesmente não ficar satisfeito da seguinte forma: o que eu tenho que fazer? Eu tenho um horário para cumprir, eu tenho que entregar um programa, ele tem que estar pronto, ele tem que estar legal. Nada é mais perigoso que a certeza de ter razão. É preciso idolatrar a dúvida. Mas se você não estiver satisfeito com isso, e se você achar no final de um trabalho, né, nós que produtores de TV, faz muito programa de TV. Né? Tem uma coisa que eu vi uma vez, um produtor, não sei de que canal, ele estava comparando com o cinema, e o diretor de cinema falava: a televisão é um rascunho só, né? Mas TV, o cinema é uma coisa séria, né? Ele falava: olha, não é só um rascunho quem faz TV. E, na verdade, a gente faz, durante uma semana, 3 horas de produção. A gente faz, por mês, o equivalente a 5, 6 longa-metragens. Né? A gente trabalha muito nessa coisa de TV. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquelas limitações e obrigações de tenho que entregar no tempo, tenho que entregar dentro do orçamento, tal, essa coisa acontece. Mas o Abu Janra tinha essa coisa de, não, eu preciso fazer o melhor possível. E a outra coisa era, será que isso que eu estou fazendo é legal e está mexendo com a cabeça de quem está em casa? Ou simplesmente ele vai assistir e vai falar, bacana, né? Legal, e sair. Tipo aqueles filmes que a gente assiste, acha muito bacana, quando chega no estacionamento do shopping center, já esqueceu o filme. Acontece muito disso. Né? Então, essa coisa de você sempre procurar pensar, será que eu estou fazendo uma coisa que vai mexer com o cara que está do outro lado? Né? Porque é isso que a gente quer fazer. Né? Se eu estou fazendo um programa, eu estou agora fazendo com você esse programa, eu queria que as pessoas que assistissem pensassem um pouquinho, fizesse. Se a gente não conseguir nada, só passar um pouco do que é o Abu Janra, mas passar o seguinte: pô, eu preciso pensar um pouquinho na minha vida, será que eu poderia fazer uma coisa melhor? Será que eu poderia fazer diferente? Quando a gente consegue isso, a gente está mais ou menos no caminho certo. Então, a Abu Janra me deu essa coisa de não ficar satisfeito com o que a gente está fazendo simplesmente. Falar, estou entregando. Não estou entregando. Preciso entregar uma coisa que mexa do outro lado, que mexa com a pessoa que está lá. Né? Essa é a tipo de coisa do Abu Janra que ele passou. Né? Boa. Eu acho que passou não só para mim, com todo mundo que trabalhou com ele. Né? Não, o pessoal ali, essa coisa de estar sempre achando que pode ser melhor, né? Posso dar um exemplo? Diga, claro, por favor, Coisa. Eu fiz com ele um programa chamado Cabaré Literário. Né?
era um programa que a gente falava de poetas, de escritores brasileiros, né? E era tudo encenado e era como se fosse um espetáculo dentro de um cabaré. E havia alguns poemas, por exemplo, se era um poeta, né? Que eram musicados, eram convidados músicos para fazer essa adaptação. E a gente fez o do Gregório de Matos, né? O poeta baiano. O Boca do Inferno. Hã? Boca do Inferno, né? Boca do Inferno. Depois de 6 horas sentados na cadeira, editando o programa que a gente já tinha gravado, o Abujamra parou e falou: por favor, passe novamente tudo. Né? E aí já tinha quase 1 hora de programa, ele assistiu e falou: não é nada disso, pode apagar tudo e vamos começar tudo outra vez. Em televisão, os horários de edição são Reduzido. curtos, né? E são disputados a tapa, né? E você fazer isso é você arriscar, porque você vai ficar com menos tempo para fazer o programa. Mas ele falou: não, vamos editar tudo outra vez. Parou, pensou como que nós vamos editar esse programa, já que a gente editou exatamente como estava no roteiro, na sequência, e não funcionou. Vamos começar pelo final, o velório do Gregório. Então, nós começamos com o enterro dele. A primeira imagem que apareceu foi o enterro. E essa imagem vai sendo repetida ou vai sendo entremeada com a história da vida dele até o final. Pobre Gregório de Matos. É o fim do Boca do Inferno. Quando virá um outro a terra? Pobre Gregório de Matos. Gregório de Matos. Guerra. Tão bom poeta, lírico, satírico, moralista. Sacerdote, juiz, bacharel. Também boquinha de mel. Estás morrendo, Gregório. Quem não morre? Morre, Gregório. Esquece o latinório, confessor de má sorte. Morre, Gregório. O poeta. Esse não morre. Mudou completamente o que estava no roteiro, que era eu acho que já foi falado, né, que o Abujamra, ele falou: o roteiro é ótimo, mas eu vou mexer, né, porque ele mexia sempre nesse roteiro. Ele acha que o diretor tem esse direito e é a visão que ele vai ter do espetáculo. Então nós fizemos novamente. Eu acho que ficou melhor, né? Aí quem vai saber é o público, né? Maravilha, bom saber disso, né? Eu sei que o Abujamra, pelo menos para mim, para muita gente, mas para mim, eu falo de mim, ele era imenso. Eu tenho uma coisa com o Abujamra, me comove demais ver tudo que ele fez, essa paixão pela poesia. Eu até perguntava: pois, mas o Brecht mexia com teatro, trabalhava com teatro, mas ele tem um livro de poesia, inclusive, que eu gosto muito do livro de poesia do Brecht. Tem Brecht, poesia, né? Inclusive, eu gosto muito. Me perguntava se o Abujamra não tem um livro de poesia, né? Então, para mim, ele é imenso. Ele deve ter aí escrito ali alguns poemas escondidos, enfim, esporádicos. Mas a minha questão é o seguinte: ele é imenso, mas se você defina o Abujamra numa palavra, se vire. É difícil mesmo com você definir numa palavra, porque eu acho que tem 2 coisas, né? Eu acho que talvez em 2 palavras, né? Uma é o seguinte: ficou muito a imagem da persona Abujamra, que é aquele cara que ficou do último programa mesmo dele, né? Que era Provocações. Na verdade, Provocações, para um público agora mais atual, né? Um público com 30, 40 anos, parece que é o grande momento do Abujamra, e na verdade não é. É quase o fim da carreira do Abujamra. Ele já tinha sido um grande diretor e continuou sendo, foi ator, fez grandes programas, fez musicais, né? Trabalhou, inclusive, com musicais com Caetano Veloso, o Gilberto Gil, numa época que foi feito um programa na TV Tupi, né? Junto com o Fernando Faro, né? Então, ele tem uma história antes. E tem essa história do Provocador, que ficou muito flagrante, que era o que ele era, né, de mexer com as pessoas, mexer com o lado. Essa coisa ficou, e é essa a persona do Abujamra. Eu acho que
a Márcia, né, que é sobrinha do Abu Janra, falou alguma coisa que dá uma outra dica do Abu Janra. Ela falou que nos sábados, né, tinha uma feijoada que ele levava as pessoas, depois eles jogavam baralho com a tia dela, tal. E o Abu Janra era esse cara muito família, né? Ele não era o cara de sair à noite, de beber, de ir em festas, de estar lá. Tanto que você vai procurar foto dele, você nunca vai ver ele em badalação, né? Ele era um cara que prezava essa coisa, né? Eu fui com ele uma vez na casa da mãe dele e ele, antes de chegar, ele falou: a minha mãe está fazendo lá um quibe e estamos chegando atrasado, mas o melhor pedaço ela vai guardar para mim. E os meus irmãos vão ficar muito sentidos com isso, mas eu não vou falar para eles, mas eu sei que o melhor pedaço ela vai fazer para mim. Então tem essa coisa até dessa família árabe, sabe? Dessa coisa dela trazer, né? Eu também tenho raízes árabes, né? Então via esse Abu Janra muito família. Então essa coisa dele ser, chegando na tua pergunta e tentando fazer a união para uma coisa só, ele tinha esses dois lados, e esses dois lados se juntavam, esse lado familiar dele com esse lado artístico e essa persona, essa coisa de provocar as pessoas para fazer coisas, se juntavam no modo de tratar as pessoas. Quando eu já falei aqui que ele podia dizer alguma coisa meio brava para você, ou apontar um erro, apontar com o dedo, apontar assim, mas você entender que aquilo que ele estava falando era para o seu bem. Ou não era uma coisa que ele estava falando por mal, né? Na verdade, ele estava preocupado com você. Por isso que ele estava falando aquilo. Então, eu acho que esses dois lados dele ser uma pessoa muito ligada à família, aos filhos, a mulher dele, que era importante para a vida dele demais, né? E o trabalho dele, que era um trabalho que todos achavam assim, é o artista que sai, que enfrenta, que muda as coisas, que faz o Hamlet de várias maneiras, tal, e faz a maneira Abu Janra, e consegue fazer isso e as pessoas conviverem com ele. É o lado ele juntar. O Abu Janra era um modo perfeito de juntar esse lado família e tranquilo, junto com esse lado anárquico e nunca tranquilo que era ele. Talvez. Que bom que você respondeu, mas era uma pergunta provocação, não dá para colocar Abu Janra numa palavra mesmo, aqui é só para provocar mesmo, essa é a ideia. Agora, Dema, o que é a vida? Já? Nossa. Bom, a vida foi falado agora há pouco, a vida é hoje. A vida é hoje. É o seguinte, eu acordei, tomei um café e comi um pão com manteiga que estava delicioso. Tinha uma geleia nova que puseram lá e estava maravilhoso. Aí eu saí, peguei um ônibus, fui para o trabalho e o ônibus estava estranhamente vazio. Eu não precisei esperar muito tempo no ponto. Eu entrei, o cobrador falou comigo: olha, tudo bem, como vai, né? Cheguei no trabalho, estava tudo absolutamente legal. Falaram assim: olha, deu certo tudo que você fez aquele dia, ontem você deixou aí, está funcionando. Fui tomar um cafezinho e o café estava espetacular, sabe? A máquina de café deu um café muito bom. Eu voltei para casa feliz, estava tudo bom, estava tudo legal. Esse foi o dia, eu vivi o agora, eu vivi esse dia. Então foi bom, o mundo é bom. Agora, eu poderia ter acordado e não esqueci de comprar café, não comprar o pão, eu ia ficar bravo com isso, e ia pegar o ônibus, ia chegar atrasado para o trabalho ia dar tudo errado, as coisas não funcionou, e não foi um dia bom. Mas o outro dia talvez seja. Então, a vida é cada dia que você vai vivendo, sabe? E essa coisa também que eu acho que foi falada da Márcia, que é você tentar melhorar as coisas que estão do teu lado. A vida toda é você tentar melhorar. Talvez você não consiga, mas eu acho que parte de você o seguinte: cada dia que eu viver, vou tentar melhorar, fazer o melhor possível, nas coisinhas pequenas, entendeu? Eu vou falar com o
porteiro do meu prédio, vou dizer, pô, que bom, hoje o dia tá bom, você tá bem, eu vou passar a cumprimentar as pessoas na rua, tal. Isso vai melhorar o meu dia e o dia deles, né? E são coisas pequenas para melhorar. Então, isso eu acho que é tentar melhorar a vida, né? Maravilha, Dema, muito obrigado, querido. Chegou rápido, né? Terminou rápido, um papo super interessante, super descontraído, muito Não sei, rápido. tomara que eu tenha contribuído, porque eu não Não, sou esse demais, pesquisador, mas demais. eu... Dá cá um abraço, dá cá um abraço, dá cá um abraço, Tá bom. que isso é a única Tchau. coisa falsa desse programa. Valeu, Um querido. abraço para vocês. E olha, Obrigado mesmo. sucesso no teu Sucesso aí, programa. viu? Certo, então encerro esse episódio do Pois É perguntando a quem? A quem? Ao próprio Abu Janra, ao próprio Abu. Abu, o que é a vida? A vida, ora, a vida. A vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena 1 hora ou 2, depois não se ouve mais. Um conto cheio de ruído e fúria, dito por um louco, significando o nada. Que bom poder imitei aqui o Abu Janra, que bom poder imitar o Abu Janra, me senti agora o próprio Abu Janra. Né? Tem aquele filme lá, né? Eu quero ser John Malkovich. Eu não quero ser John Malkovich, eu quero ser Antônio Abu Janra, nem que seja nas minhas horas vagas. Gostei. Pois é, pois é, pois é poesia. Poesia.